Sejamos todos bem-vindos, né? A uma casa abençoada que acolhe a todos com respeito, com amor, com carinho, Pronto, chegou o nosso palestrante. Em cima da hora. Muito bem. E a destape. Então, tá bom. Muito boa noite. A gente o trânsito aqui está meio complicado, né? Mas tudo bem. Nós queremos agradecer o convite da casa, né? Como sempre, somos bem acolhidos. E geralmente assim nós temos a condição de trazer o verbo de Jesus para os nossos corações. E hoje nós temos assim uma conversa no nosso dia a dia que nós não conversamos sobre Jesus. Nós não falamos de Jesus. A questão não é o nome de Jesus. A questão são sobre os sentimentos, sobre as virtudes dele, a imensidão do seu amor, a questão do amparo espiritual que nos dá para todos nós, o carinho que ele tem pelos criminosos, o carinho que ele tem por aqueles que traem, o carinho que ele tem por aqueles que falham em algum momento da sua vida, né? E esse é um amor que nós devemos estar aprendendo para que a nossa condição seja tranquila, para que em nós reine essa tranquilidade. E essa tranquilidade é construída dia após dia. Não existe uma casa numa rocha se a gente não fizer isso todo dia. Trabalhar essa tranquilidade. E o primeiro ponto para a gente poder fazer isso é quando alguém nos faz um mal, nós acabamos revestindo-nos dessa mágoa, às vezes até de uma palavra dirigida a nós, mas a gente não deve fazer isso. Por quê? Aquele que nos dirige um impropério, é ele que tem que estar preocupado. Por quê? Porque foi ele que feriu a lei. Ele deve se ajustar com Deus. Se a gente carrega a toda situação, essa situação, para nós vamos ter grandes problemas. É como se um monte de orangotango tivesse nas nossas costas. Vai chegar uma hora que a gente não vai poder carregar isso. Aquele que nos ofende, aquele que nos ultraja, aquele que nos persegue, aquele que nos violenta, é ele que vai estar reparando com Deus. Sabiam disso? A gente sabe, mas não pratica. O que acontece? A gente mergulha, né? Nossa, ele disse aquilo para mim. Não vou falar mais com ele, né? Então, não é assim. O Evangelho não. O Evangelho nos mostra a questão da ação, da reação e da responsabilidade que cada um tem. E todos nós merecemos o perdão. Porque Jesus perdoou Pilatos. Jesus acolheu após a traição, né, de Judas Iscariotes. Ele foi até o umbral, conversou com ele, diz assim: eu estou aqui perto de ti, mas não te abandonarei. Maria o acolheu, né? Foi um dos primeiros espíritos que cometeram o suicídio. Maria o acolheu. Paulo de Tarso, quem diria, né? Se alguém leu a biografia de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso cometeu muitos dissabores, mas quando ele se apresenta a Jesus, e nessa apresentação ele começa a cair em si. Uma alma que se arrepende, uma alma que se abre para o Cristo, é uma alma feliz, porque vai ter um outro caminho.
Quando ele conhece a dor, ele percebe que a dor machuca, mas levanta, desde que queira se levantar, né? Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali os superiores e os inferiores. Então, ali nesse capítulo, ele narra muito a questão no nosso dia a dia de hoje. Então, todos nós estamos criticando, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, mas, por exemplo, assim, o Evangelho nos diz assim: o Pai te confiou alguns subordinados para que os eduques, não importa o cargo a que você ocupe. O que acontece? Eu sou empresário, né? Então o que eu faço? Eu burlo a lei, não pago os tributos que são dever da gestão, eu exploro as pessoas que vêm trabalhar comigo. Então, por exemplo, executa 3 atividades consecutivas, sendo que ali poderia trabalhar mais uma. Não, vou ter mais gasto, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, essas coisas nós temos que estar balizando, entrando em equilíbrio. E por onde começa o equilíbrio? Pela nossa mente, através da nossa mente. Então, é através da educação, através do nosso trabalho do dia a dia, é isso que vai acontecer. É isso que faz de nós, com que nós trabalhemos. Por exemplo, Miriam de Migdol, Maria de Madalena, né? Tinha toda a beleza que tinha, mas era uma mulher da vida, como é que era chamada da época, né? E Jesus não deixou de conversar com ela. Quando se aproximou de Jesus, ela sentiu que realmente o que ela estava procurando era aquele tipo de homem e queria seguir aquele tipo de comportamento. Então, as pessoas da época sempre a tiveram como uma mulher de vida, mas ela se renovou, e quando foi o desencarne dela, Jesus veio ao seu encontro, veio buscá-la. Eis aqui a promessa cumprida: eu vim te buscar. Tá? Então, essas palavras de Jesus, elas têm que ser muito bem trabalhadas por nós em todos os momentos. É difícil, como o Haroldo disse, né? Trabalhar para Jesus é difícil, né? E é mesmo, porque Ele nos dá cada tarefa, né? Os próprios espíritos superiores, às vezes, eles acabam tendo surpresas, né? Então, às vezes, ele vai para Jesus pedir uma solução e ele volta com mais trabalho. Às vezes o pessoal fala assim: nossa, Jesus dá trabalho. Então, hoje nós estamos assim, vários irmãos, né, que estão realmente se comprometendo. E existe muita maldade naqueles que estão se comprometendo. Eles não sabem o que estão fazendo. A gente vê, por exemplo, pessoas por coisas banais, tirando vida, agredindo, né? Tá? Então a gente não pode julgar as pessoas. A gente volta naquele começo que eu disse. Quando alguém nos faz um mal, esse mal é a pessoa que tem que estar acertando com o Criador. Porque lhe falta o quê? Conhecimento, experiência, né? É isso que acontece. Então, no nosso dia a dia, nós temos que saber aproveitar tudo aquilo que está à nossa frente. Podemos ser felizes? Sim, podemos, com certeza. Mas tem que ter uma vontade nossa, né? Olhar ali todo dia, porque assim, dentro do Evangelho, não me lembro quem é que disse isso,
Mas diz assim: muitos de nós esperam que o Jesus possa nos encher de púrpura, nos adornar as nossas vestes, nos beneficiar com vários bens materiais. Mas de que adianta tudo isso se dentro de nós ainda não reina pelo menos a caridade, né? Pelo menos essa caridade ela não reina. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas questões, porque assim, por que a gente fala da moral do Cristo, né? Porque a moral vai trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu sou professor, né? Eu estava dando uma aula de Química aplicada para o 3º ano do ensino médio. Eu estava dando sobre proteínas, aminoácidos, as doenças, e eu tive que preparar essa aula no final de semana. Me consumiu aproximadamente quase 1 hora, entre fazer o plano de aula, o material que vai ser aplicado, às vezes até uma gamificação, né? E vocês acreditam que enquanto eu estava conversando sobre esses assuntos, a gente falou sobre as questões cardíacas, sobre Alzheimer, sobre a questão da disfunção cognitiva, a questão dos excessos da vitamina que a gente ingere, que podem surgir alguns problemas. Qual era a postura? De lado, olhando o celular. Aí eu disse para eles assim: vocês não gostam de vocês, não? Vocês nem têm interesse pela saúde de vocês? Então, as pessoas estão hoje o quê? Curtindo mais a parte do virtual do que a questão da sua própria saúde. E olha que tinha assunto com nutricionista, tinha assunto comentado por um psiquiatra que estava falando sobre as vitaminas que atingem o cérebro, o que provocam, e também um neurologista, bem específico, e numa linguagem que todo mundo pode entender. Passamos para outro ponto. Um rapaz que pegou um artigo de uma moça que ela fez uma pesquisa sobre corantes, conservantes e validades. Uma pesquisa que a indústria não faz. Então, estava colocando ali que ela descobriu que a gente se alimenta com diversos tipos de alimento, mas a gente ingere o quê? Uma combinação de corantes, conservantes, e que às vezes isso pode estar afetando o nosso íntimo. E aí acaba gerando os efeitos colaterais. A indústria alega que isso não dá problema, mas ela constatou, por exemplo, através da observação como que as pessoas se alimentam, ela conseguiu abordar por esse tema e chegou a uma tese, né, que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa alimentação. E é um documentário da BBC de Londres, feito por tá? Então, o que está acontecendo? A qualidade das coisas nós vamos apresentando, mas nós temos hoje que, às vezes, nós temos pessoas que não estão interessadas nessa qualidade. E a mesma coisa que a questão do Evangelho. O Evangelho está ali na nossa mão. Temos que analisar. Joana de Ângeles diz o seguinte, que a reflexão é algo interessante a ser feito, por causa do homem moderno. Porque ele acaba vestindo muitas coisas, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, e acaba se complicando. Isso acaba afetando a parte cerebral. Quando se traz porque assim, né, é pedido para nós, né, professores, que tenhamos uma aula que tenha conteúdo, que tenha discussão. Depois eu fiz uma gamificação, eles gostaram, né? Mas assim,
a gente percebe que, mesmo na gamificação deles estarem gostando, nós percebemos que não há análise do conteúdo depois que termina a gamificação. Você tem uma situação lá, coloca verdadeiro e falso. O interessante é ser o quê? É o primeiro, né? Eu tenho que fazer mais pontos. Só que na nossa vida, como se reflete isso? É através da experiência. Todas as experiências a gente quer ser bem sucedido. Mas como é que eu estou analisando essa situação? Como é que eu estou me tratando? Como é que eu estou trabalhando todas essas condições, né? Então, eu tenho convivido muito disso, e a doutrina me ajuda muito isso, né? Porque às vezes eu puxo as orelhas deles, né? Aí, por exemplo, essa semana eu estava conversando com o pessoal do 9º ano, e teve um que levantou assim: você parece que é Jesus, mas você não é Jesus. Eu falei: claro que eu não sou, está evidente, eu dependo dele, eu vivo através dele, eu procuro fazer o meu melhor, e às vezes eu não consigo fazer o meu melhor, né? Eu falo assim: a paciência que eu adquiri é graças a ele, para aguentar vocês aqui, para não entrar em atrito, para não ofender, para não maltratar vocês, porque todos nós somos irmãos, né? E que eu falo assim nesse sentido a respeito de Jesus, porque comigo tem dado muito certo, muito certo. Eu tinha uma aluna que ela não queria ver minha cara nem pintada. Aí um dia eu chamei ela e falei assim: escuta, você tem que participar da aula. Só vou te dizer uma coisa: eu sou igual a você, eu sou seu irmão perante Deus. A partir daquele dia começou a me tratar melhor. E aí passaram-se 2 semanas. Ela falou assim: Jimmy, eu quero comentar uma coisa. Eu quero que você escolha o nome para o meu filho. Ela estava grávida, 17 anos. Então, se não tivesse sido essa conversa, se eu não tivesse me preparado nesses termos, então eu não teria angariado aquela amizade, não teria trazido ela para o lado da aprendizagem. Então, na minha vida, esse é um testemunho, na minha vida, Jesus me ilumina. Os conceitos procuro trabalhá-los, e pode ter certeza, dá certo, certíssimo. Nos levanta, nos liberta, nos torna prudentes, aprendemos a sermos úteis, aprendemos a não buscar a recompensa, entendemos as questões da energia do pensamento, e também, quando nos sentamos numa mesa mediúnica, a gente consegue saber como é que o irmão que está naquele lugar, como é que ele sofre. Ontem mesmo eu tive uma experiência como essa. Nós estamos sentados na mesa, aí apareceu né, aquele bem bravo, sabe? Aí apareceu o outro dando risada assim: isso aí, tá vendo? Eu estou dando risada por quê? Porque eu estou perturbando ele, e ele está doido porque ele foi trazido aqui. Eu só lembro mais ou menos disso, né? Mas quando na conversa ele acabou se aquietando. Mas uma coisa que eu senti foi o envolvimento da espiritualidade. Isso eu lembro muito bem, eu sinto até agora. O envolvimento do amor que a espiritualidade tem para esse tipo de espírito que é malévolo. Então, naquele momento, o que aconteceu? Apareceu a avó dele. E ele não queria conversar com a avó, porque a avó era muito rigorosa, disciplinadora. Mas ele se arrependeu de não ter continuado a vida com a avó. Então,
quando nós temos essas experiências, esse conhecimento, será que a gente vai trilhar o caminho do mal? Será que quando a gente tem o Evangelho à nossa frente, o Livro dos Espíritos, nós vamos abraçar o mal? Não, né? Não, porque é responsabilidade. Então, mas por que a gente está dizendo isso? Porque aqui é uma escola onde nós temos que nos reajustar, temos que pensar muito bem isso. Tudo que está à nossa volta é para o nosso bem. Tem horas que a gente vai escorregar. Quando a gente escorrega, é porque a gente não aprendeu aquela lição. Mas vai vir outra, para a gente poder aprender aquela lição. Não aprendeu? Vai vir outra, até a gente aprender. Tá? Então, quando a gente cai, a gente fica chateado, porque não deu conta do recado. Joana de Ângeles nos diz que não devemos olhar esse lado, mas sim esquecer esse momento e caminhar à frente, como fez Paulo, como fez Pedro, como fez Maria Magdala, né? Todos esses fizeram isso. Então, eu não posso me autopunir, não posso e não devo me autopunir. Eu tenho que ter muita clareza que Deus nos ama. Pare para pensar. A sua criação, a sua existência. Você fala assim, mas teve meu pai, teve minha mãe, teve meu avô, mas isso a gente está falando do corpo, mas do espírito, né? Como é que nós somos criados? Esse amor e essa bondade. E outra, o Evangelho nos diz que nós temos sementes dentro do nosso coração, dentro de nós, para que nós possamos despertar. E é através desse trabalho que a gente vai colocar. Então, a casa espírita, como o Chico coloca, a Mimê também coloca, ela tem um papel muito importante de esclarecimento. É dizer assim, quem você é, o que você está fazendo aqui, a opção é sua, de aceitar ou não. Você tem o livre-arbítrio. Ou a gente aceita pela dor, ou aceita pelo amor. Qual que é a vantagem do amor? Não é que a questão progresso é rápido, mas a gente ama mais rápido. Nos encantamos pela vida com outro tom de cor. Agora, quando nós temos aquela questão da dor, nos encantamos pela vida com amargor primeiro, tentamos superar essa situação. Só que tem que ter uma intensidade muito forte para superar isso. Mas também, depois superado, é tranquilo. Da nossa dor, fazemos a nossa marinha de primeiros socorros para poder auxiliar quem está no caminho e, por exemplo, dar conselhos, ouvir, saber alimentar, né? Então, quando nós fazemos isso, praticamente a espiritualidade nos envolve, nos sentimos mais livres para poder fazer muitas coisas. Então, nós não devemos temer a morte, o medo, mas devemos sim encarar a nossa vida como uma vida passageira, que nós estamos aqui para nos reajustar. Nós vamos voltar várias vezes, mas só que agora a oportunidade é muito forte, né? É muito forte. Então, o Haroldo, ele coloca, né, que não dá para a gente poder medir como vai ser essa regeneração, mas o mais forte são para aqueles que são cruéis, perversos. Esses sim vão deixar a terra. E ainda ele cogita que existe gente lá de Capela. Então veio de Capela, veio para cá e vai para outro planeta. Olha só, pela perversidade, né? Então, o estudo através das obras é muito importante. Então, como que eu faço isso? Eu geralmente, quando vou fazer uma análise, eu procuro assim as obras do Emmanuel,
as obras do Divaldo, do Chico, né? E do Divaldo. Então, eu me baseio bastante nisso. Eu assisto palestras, mas eu prefiro ler ali no livro e trazer para o meu convívio para que eu possa me consertar. Eu gosto demais do Divaldo, gosto demais do Haroldo, mas eu procuro sempre buscar a literatura para que me possa me fortalecer. Eu gosto de pensar, meditar. Eu leio uma mesma mensagem mais ou menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Não para fazer uma boa palestra, mas para mim poder fazer o meu melhor no meu dia a dia. Dá tempo? Dá tempo. Não dá tempo às vezes, né? Mas isso nos fortalece. E isso eu tenho que dividir com vocês, porque eu estou recebendo todo esse material de graça. Vem da espiritualidade, são obras, né? Então nós temos que comentar o remédio que traz um esclarecimento maior, uma flexibilidade maior. Então todas as tarefas que nós vamos sermos convidados para trabalhar no centro, elas nos ajudam bastante, mas vai depender, por exemplo, do que eu estou sentindo aqui dentro. Às vezes eu tenho que pensar o seguinte: as pessoas que vêm para o centro tomar passe, assistir uma palestra, elas estão com sede de saber. Elas querem saber como é que vão estar ajeitando a sua vida. Nunca é tarde, tá? Mas no momento que dá aquele estalo para cada um, todo mundo se apruma e consegue fazer o bem. Só que tem que saber o seguinte: alguns vão acompanhar no caminho, outros vão te abandonar, mas isso não importa. Não importa isso. É sempre orar por aquele que nos estima bastante. E a oração sempre traz o perdão, né? Então, se os nossos corações hoje eles estão assim tristes, não tem motivo do porquê. O Emmanuel coloca o seguinte: Jesus fez de um equipamento agrícola a ferramenta mais simples para a gente poder trabalhar. Ele diz o seguinte: pega teu arado e começa a trabalhar. E é assim que funciona, né? É assim que funciona. E vocês vão perceber, nós vamos perceber todos que ganhamos, tá? Muita coisa com isso. Não se arrependam. Dividir o que a gente conquista, dividir com o que nos alimenta, principalmente do campo espiritual, é o que Jesus faz, sempre. Não tem um espírito na face da terra que hoje está, que poderá dizer: ah, eu não sabia. Não tem. O que estás conversando sobre a doutrina dos Espíritos, sobre Jesus? Não tem como dizer assim: não sei quem é, nunca vi na minha vida, tá? E como que a gente começa então a entender, para entender a caridade? A gente depende das pessoas. Eu falo para os meus alunos: se você está pensando que na sua vida você vai ser independente, negativo. Você vai ter que prestar contas para a Receita Federal, para o governo, para o seu patrão, para o seu empregado. Aquela ideia de ser independente e querer fazer tudo, agora estou livre, né? Isso não vai acontecer. Como assim? Eu falo assim: quando você vai no supermercado, você encontra tudo pronto? Encontro. Quem colocou aquele arroz, aquele macarrão? Os caras lá do supermercado, né? Ótimo. Quem que levou o arroz até o supermercado? Foi um cara lá de caminhão. Então tá bom, tá certo, foi isso mesmo. Mas quem que cultivou o arroz? Vocês perceberam nesse trajeto? Quantas mãos nós temos? E quantas pessoas a gente precisa na nossa vida? Tem alguns homens que dizem, né, que eles são independentes, né, que não depende de ninguém.
Cada homem precisa de 3 mulheres para poder existir. Então, a mulher é a espinha dorsal da humanidade. Então, a gente tem que poder preservar isso, a gente tem que saber trabalhar com isso. E Jesus mostra claramente essas questões. Não é questão que a mulher é mais importante que o homem, pelo contrário, cada um tem uma função, né? Por exemplo, o dono da empresa, se ele não tiver engenheiro, ele não faz projetos. Mas também, se não tiver aquele cara que assenta tijolo, ele não vai para frente. São 3 funções diferentes, mas as pessoas sempre buscam aquele que está naquele destaque. Não, a responsabilidade é maior. Existem as responsabilidades. E é isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: muito cuidado com a responsabilidade abraçada, porque cada um tem uma missão. Então, se a cada um foi dada uma missão, que essa missão seja para que a gente cresça, faça os outros crescerem, mas que a gente não se utilize desses espíritos que precisam dessa experiência para poder crescer, porque a gente vai acabar criando dívidas e elas acabam sendo emaranhadas. Então, eu quero agradecer o carinho de vocês nesta noite. Desculpem pelo atraso que a gente teve, mas espero que o conteúdo que vocês tiveram aqui nessa noite seja de agrado de vocês. Muito obrigado e que Jesus acompanhe a todos. Muito boa noite.